Bom dia, irmãos. Quero saudá-las com a paz do Senhor. Amém? Paz do Senhor, aquela que Jesus prometeu que nos acompanharia mesmo nas situações mais difíceis. A paz que está acima da racionalidade. A palavra diz que excede o entendimento, ou seja, está acima da razão. Não tem uma razão, aliás, tem razão para não ter, mas Jesus dá essa paz, é essa paz. Irmãos, na semana passada, o pastor Kengo trouxe uma palavra sobre a dependência que nós devemos ter dentro do corpo de Cristo. Um assunto extremamente importante, porque a razão de ser de nós, no dia em que a gente entregou a vida para Jesus, a razão para a gente não estar já com Jesus é que a gente formasse o corpo de Cristo aqui. Então é um assunto extremamente importante. Eu gostaria de convidar vocês a pensar um pouquinho mais sobre isso. Essa interdependência que nós temos que ter. Num momento em que muita gente fala, eu faço o que eu quero da minha vida. Ninguém tem nada com isso. Eu não dependo de ninguém. Eu não dependo de nada. Mas a palavra do Senhor é, você tem que depender do seu irmão. Se não criar essa relação de dependência, não existe corpo de Cristo. Se não tem corpo de Cristo, não tem obra de Cristo. Não tem igreja. Não tem sentido. Eu queria convidá-los a abrir. Hoje não vai ter PowerPoint, tá? Então, é a Bíblia e a minha voz aqui. Em Efésios, capítulo 4. Passagem bastante conhecida. Todas as passagens que nós vamos ler são tão conhecidas e às vezes a gente não se dá conta daquilo que Deus está querendo nos falar por meio delas, né? Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, nós vamos ler até o 16. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Especialmente esse último versículo, que fala muito claramente, irmãos, sobre o fato de que nós temos que estar juntos, edificando, construindo, fazendo algo para edificar o corpo de Cristo, o esforço para edificar o corpo de Cristo. Outra passagem, um pouquinho mais para frente, está em Filipenses, capítulo 2. Versículos de 1 a 4. Se, por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Cada um cuida da tua vida, mas também cuida da vida dos outros. Como assim? Pois é. Eu tenho que cuidar da tua vida. Você tem que cuidar da minha. E a gente tem até uma expressão. Se alguém vem falar alguma coisa em relação a nós, cuida da tua vida, meu. Expressão que sai assim fácil. Mas Paulo fala aqui que você tem que cuidar não apenas da tua vida, daquilo que interessa para você, mas tem que cuidar daquilo que interessa para o outro.
Olha que interessante. Esse cuidar da vida do outro é cuidar daquilo. O que interessa para você? Eu vou ajudar você a conseguir o que interessa para você, que pode ser diferente do que interessa para mim. Quantos de nós faz isso? A gente cuida do que é nosso, os outros que se danem. Também falamos isso, né? Ninguém tem nada com isso. No corpo de Cristo nós temos tudo a ver com isso. Eu queria fazer uma pergunta, que é uma pergunta que acho que desde que a humanidade existe, qual é o sentido da vida? Sentido da vida, significado, para que você vive? Para que você está nesse planetinha aqui azul? Qual a motivação da nossa existência, afinal de contas? O que nos motiva? Para quem tem Jesus, quem crê em Jesus como Senhor e Salvador, a resposta não é muito difícil. O sentido da vida tem origem no nosso relacionamento com Deus. Eu vou falar muitas vezes sobre essa palavra, relacionamento. É o tema da mensagem de hoje. Relacionamento. Eu quero que você pense sobre isso. A existência de todo o universo, irmãos, é um produto do relacionamento entre Deus, Jesus e Espírito Santo. Esse relacionamento deu origem. Para entender bem Deus, é essencial que a gente entenda que Deus se revela como Pai e seu principal relacionamento com Jesus, que é o seu Filho. Temos que entender que Deus é relacional. Ele está interessado em relacionamentos. Por exemplo, vamos tomar esse exemplo do pai mesmo. Um pai não tem sentido definir um pai sozinho. Ser pai é ser pai de alguém. Claro, ser pai implica relacionamento. E toda a Bíblia enfatiza essa natureza central de Deus como pai. Em minha família eu sou pai. E sou pai dos meus filhos. O que acontece em nossa vida, né, na família, é a extensão desse relacionamento paterno que eu mantenho com eles. Aliás, meus filhos não existiriam se não fosse pelo meu relacionamento com a minha amada esposa, a minha querida Lídia. Teve que haver esse relacionamento. Senão os filhos não existiriam. Os bens que a gente possui, bem, eles também são uma extensão de relacionamento. Por que nós compramos uma casa ou um carro? É para que a família fique mais bem cuidada. O emprego que nós temos, enquanto você é solteiro, é para você. Quando você tem uma família, o emprego é para manter a família. Está relacionado com esse relacionamento que nós temos um com o outro. O que fazemos no fim de semana, o fato de sentarmos à mesa para ter uma refeição, tudo isso é extensão dos nossos relacionamentos. Então, gente, tudo que existe no universo, de alguma forma, é consequência do relacionamento de Deus com Jesus, especialmente. Por que eu falo Deus com Jesus? Porque Jesus, quando esteve na terra, enfatizou o Pai. E Deus enfatizou o Filho. Tudo que Deus faz nas nossas vidas, de alguma maneira expressa algum aspecto do seu relacionamento conosco. Deus não faz nada por capricho. Tá? Cada um dos seus atos é a expressão significativa do seu amor por nós. O fato de ter enviado Jesus para morrer por nós é uma prova, assim, para mim, inequívoca, né, desse amor, desse relacionamento que Deus quer ter conosco. Da mesma maneira, nossas atividades como crentes deveriam também ser uma extensão do nosso relacionamento com Deus. Mas não é? Não necessariamente. Eu posso fazer, por exemplo, eu vou tocar aqui no louvor, porque eu gosto de tocar. É gostoso tocar com as pessoas, o pessoal toca bem, me sinto bem. Eu não preciso necessariamente ficar pensando no meu relacionamento com Deus. Eu posso estar aqui pregando, porque eu gosto de falar com as pessoas, gosto de falar em público, tenho facilidade, tenho ideias, quero transmitir uma mensagem. Não necessariamente como consequência do meu relacionamento com Deus. E esse é o problema, irmãos. Muitos estão na igreja, e eu falo desta igreja aqui,
Hollinas da Liberdade, estão aqui não por causa do relacionamento com Deus, mas porque é gostoso estar com as pessoas. Tem pessoas legais aqui, mas tem pessoas que não são tão legais. Mas a gente só fica no superficial, a gente só sabe aquilo que é legal. Não por causa de um relacionamento com Deus. A Bíblia diz expressamente que Deus é amor. Então isso significa que, num nível mais fundamental do ser de Deus, ele está comprometido com relacionamentos. Pessoal, se a gente pensa na palavra amor, temos que pensar em relacionamentos. Lógico, óbvio. Existe uma rede de relacionamentos entre nós, com Deus, com Jesus. E essa rede de relacionamentos deveria ser o alvo de nossos esforços, de nossas atividades como cristãos. Boa parte dos cristãos pensa que comunhão, é um tipo de pausa, ou recesso entre as atividades consideradas importantes. Por exemplo, evangelismo, oração, estudo bíblico. Então, no meio aí dessas atividades, vamos dar uma relaxada, vamos ter comunhão. Muitos cristãos pensam isso. É algo assim, um tempo para descansar e relaxar com outras pessoas. Mas, irmãos, a própria natureza e o alvo de Deus são relacionamentos. Deus quer que o principal alvo nas nossas vidas como cristãos seja relacionamentos. Os ministérios, eles serão consequência desses relacionamentos. Se nós não tivermos relacionamentos profundos um com o outro, irmãos, tudo que a gente fizer serão coisas soltas, sem muito objetivo, sem muito sentido. Os nossos relacionamentos não são assim apoio para as atividades que a gente considera mais importantes, as atividades nobres. Não. O relacionamento é o alvo. É a partir do relacionamento que as atividades podem se consolidar, podem dar os frutos que a Bíblia diz que devemos dar. Não vamos dar frutos se nós não nos relacionarmos. Evangelismo, estudo bíblico, pregação, música, são instrumentos para alcançar um único objetivo, irmãos. Unidade, harmonia, relacionamento mútuo um com o outro. É o contrário. E nós nos esquecemos disso. Parece que, não, vamos agora ter um momento de comunhão, ele é separado do resto. Não, não é isso que a Bíblia diz. Em 1 João 1,3, nem precisa abrir, diz o seguinte: nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. João escreveu essa carta com um único objetivo, irmãos, que a gente tivesse comunhão com ele, com outros discípulos, com o Pai, com Jesus. Esse é o objetivo da carta de 1 João. Ou das cartas dele. E sempre que um ministério se desvia desse alvo, que é edificar relacionamentos, perde o propósito da sua existência, irmãos. É só uma atividade a mais sendo feita. João 13,35. Temos que decorar esse versículo. E assim conhecerão todos que sois meus discípulos. Se tiverdes, podem responder. Se tiverdes amor. Amor por quem? Uns pelos outros. Irmãos, o mundo não vai nos considerar discípulos ou nos reconhecer como discípulos pelas coisas que nós fazemos, pelas atividades, pela igreja grande, pela música maravilhosa, pela pregação eloquente. Não! É se a gente tiver relacionamento. Se o mundo vir isto... Opa, ali tem alguma coisa diferente. Se o mundo não vir isto, perdemos o nosso propósito. Tão claro. Jesus disse, ele não falou, o mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos, se vocês usarem a Bíblia como desodorante, aqui, debaixo do braço. Não, o mundo vai conhecer se vocês cantarem bonito na igreja. O mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos se vocês fizerem templos maravilhosos e grandiosos. Não! Não. Se vocês tiverem amor uns pelos outros. Amor é relacionamento profundo.
Agora, essa outra palavrinha que eu quero que você junte a palavra relacionamento. Temos relacionamento profundo aqui? Quantos daqui, ó? Dá uma olhadinha geral. Pode dar uma olhadinha geral. Olha para trás, veja as pessoas que estão aqui. Com quantas pessoas aqui você tem relacionamento profundo? Com quantas? Mas não é o corpo de Cristo? Não deveríamos ter relacionamento com muitos mais do que 1, 2? Muitas vezes estamos no mesmo ministério que é outro e não temos um relacionamento profundo. O que é um relacionamento profundo? É conhecer as porcarias do outro. Não apenas as qualidades. É poder ter a liberdade de falar, irmão, você tem uma fraqueza sua aqui, eu quero te ajudar para que você não caia. Ah, não, mas a gente esconde muito bem certas coisas. Eu escondo coisas que, meu Deus do céu, se vocês souberem, estou lascado. É isso que nós desenvolvemos na igreja muitas vezes. Relacionamentos de aparência. 10, 15 anos vendo a pessoa todo fim de semana. Só no fim de semana. E aí, beleza, tudo bem, um sorriso, dá um abraço. Só. Não é isso que é corpo de Cristo, irmãos. Não é isso. O mundo vai conhecer que nós somos discípulos se a gente tiver um compromisso profundo um com o outro. Não superficial. A melhor maneira de evangelizar as pessoas, a maneira mais eficaz, é edificar o nosso relacionamento. Essa é a melhor maneira de evangelizar as pessoas. Essa é a maneira de trazer as pessoas para perto de Jesus. Efésios 3,17. Tem um também bastante conhecido, irmãos. Mas tem uma expressão ali bem interessante. Eu gosto dessa expressão. Efésios 3,17. Vamos lá. Efésios capítulo 3, versículo 17. Paulo começa, antes do versículo 17, falando que ele ora pelos santos, pelos cristãos e tal. No 16 ele fala, oro para que com as suas gloriosas riquezas, Deus os fortaleça. E aí? 17, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Agora olha a final aqui. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Eu queria chamar a atenção aqui, arraigados e alicerçados em amor. Sabe o que é arraigado? Não sei se as novas gerações sabem. Arraigado significa ter raiz profunda. Vem de raiz. Enraizado seria um sinônimo de arraigado. Grudado. Sabe aquela coisa? E alicerçado. O que é um alicerce, pessoal? É a base de qualquer construção. Se o alicerce não for firme, a construção desaba. E é isso que Paulo diz para nós. Nós temos que estar arraigados, grudados e solidamente embasados em quê? Em amor. Novamente, o que é amor? Relacionamento profundo. Relacionamento superficial não é amor, irmãos. Não é. Pense no seu melhor amigo, na sua melhor amiga. Por que ele é o seu melhor amigo, a sua melhor amiga? Porque você tem um relacionamento superficial com ele ou com ela? Claro que não. Óbvio que não. Pense na pessoa, no seu companheiro, na sua companheira, se você o ama mesmo, se você a ama de verdade. Não é superficial. Muitos líderes de ministério demonstram dedicação e zelo pelas coisas de Deus, mas é simplesmente como a extensão da sua necessidade psicológica de aceitação. Eu não sou psicólogo, nós temos uma especialista aqui, mas muitas vezes eu comecei a examinar a mim mesmo. A gente quer fazer coisas grandiosas para ser aceitos. No trabalho, acontece isso. Você quer ser aceito e quer ser visto pela chefia, pelos companheiros. Putz, o cara é bom. Não, esse cara aí precisa ser promovido. Aceitação.
boa parte, no geral, quando a gente quer fazer uma coisa bem feita, é para mostrar para os outros. Olha, me aceitem, olha como eu sou bom. E a gente, muitas vezes, transfere isso para Deus. Eu preciso agradar a Deus. Então vou fazer coisas para agradar a Deus. Irmãos, não há o que nós possamos fazer em termos de coisas, obras ou qualquer algo desse tipo que para agradar a Deus. O problema de quem tem muito zelo pelas coisas de Deus é que não é que isso seja inválido, mas a motivação não é relacionamento com Deus. A motivação é: eu preciso ser aceito, eu preciso ser visto, eu preciso ser valorizado. Se nós tivermos algum problema de infância com pais, ou alguma coisa de aceitação, algum complexo, isso piora ainda mais a situação. Os fariseus eram assim. Os fariseus, eles eram sinceros no zelo com as coisas de Deus. Mas qual era a motivação deles? Por isso que Jesus falou tão duramente com eles. Porque a motivação deles não era o relacionamento com Deus. Era mostrar para as pessoas: olha como eu sou zeloso. Mas eles eram sinceros nisso. Se um líder cristão ou um pastor fizer as coisas para ganhar a aprovação dessa congregação, ele nunca vai ficar satisfeito. E a gente precisa lutar contra essa tentação. Mas quando nós sabemos que somos totalmente aceitos por Deus, a nossa identidade está em Deus, que nos aceita como somos, com todas as porcarias que nós temos, quando nós temos consciência disso, eu não preciso mais fazer as coisas para os outros me aceitarem, para agradar as pessoas. Eu faço por causa do meu relacionamento profundo com Deus. Se eu souber que eu sou aceito por Deus, eu também posso me abrir com irmãos para me ajudar e apoiar no meu ministério, para me apoiar na caminhada com Cristo. Eu não preciso ter vergonha de confessar as minhas porcarias, porque eu sou aceito com elas por Deus. Se um cristão precisa se esforçar para ganhar a aprovação e aceitação de Deus, então isso vai gerar uma grande frustração. Que a gente vai sentir que nunca vai agradar por Deus, um TP, o Todo-Poderoso. Não dá, né? Tem tudo. Deus nos oferece, irmãos, relacionamento, não uma lista de tarefas que a gente precisa cumprir. Ele quer ter relacionamento conosco. Temos que aceitar Deus pela fé, não por coisas que a gente faz. Não é assim que nós agradamos a Deus. É pela fé. Não pelo nosso desempenho. Nós fazemos porque nos relacionamos, não o contrário. Nós já somos aceitos por Deus. Deus te aceita como você é, ama exatamente do jeito que você é. Essa é a sua identidade em Cristo. Você não precisa provar nada para ninguém. E como gratidão por essa aceitação incondicional, então eu faço. Por causa desse relacionamento com Deus, então eu faço as coisas para adorar esse Deus que me ama de uma maneira incompreensível, mas me ama com um amor real. Deus está interessado, irmãos, em construir um corpo, não construir ministérios. Eu sei que é uma frase, talvez para alguns chocante. Deus não está interessado em construir ministérios. Os ministérios serão construídos naturalmente se houver um corpo de Cristo coeso com relacionamentos profundos. O ministério vai ser uma consequência natural. Vamos voltar lá para Efésios. Agora vamos para o capítulo 4. Efésios capítulo 4. Versículo 16. Nós lemos, né, no início. Dele, de Cristo, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce. E edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada um
Cada parte realiza a sua função. A gente pega muito esse da sua função, então eu preciso ter uma função na igreja. Mas vejam que isso ocorre. Antes disso, edifica-se a si mesmo em amor. Se nós da Igreja Evangélica Holiness da Liberdade concentrarmos nossos esforços em construir realmente relacionamentos profundos, a vida dessa igreja vai mudar muito mais para melhor. Não estou dizendo que está ruim, não é isso não, gente. Mas eu volto àquela pergunta: com quantos aqui você tem relacionamento profundo? Talvez aqui haja 180, 150, 180 pessoas. Alguns, ou boa parte aqui, já vem há bastante tempo, anos, décadas talvez, mas com quantos você tem relacionamento profundo? Não superficial de oi, e aí tudo bem, a hora porque eu estou com uma dificuldade. Não, relacionamento profundo. Deus quer edificar o corpo de Cristo, não organizações nem ministérios, por melhores que sejam nossas intenções. O objetivo de Deus não é organizar ministérios, nem construir organizações. É edificar o corpo de Cristo. É tornar os nossos relacionamentos profundos e significativos, irmãos. Deus quer construir ou edificar um organismo, corpo de Cristo, que tenha potencial para continuar crescendo indefinidamente. E as organizações, os ministérios serão consequência disso. Não somos membros de uma organização. Eu não sou membro da... claro, civilmente ou socialmente eu sou membro da Igreja Holiness da Liberdade. Mas diante de Deus, eu sou membro desse corpo, dessa parte do corpo de Cristo que se reúne aqui. E eu tenho que estar interligado a esse corpo. Indo para o final, pessoal, nessa meditação. Mentalidade predominante hoje, muitas vezes, entre as pessoas que servem na obra, é tentar construir um ministério ou uma congregação. Mas Deus não está interessado nisso, não. A obra de Deus é um organismo vivo e dinâmico, o corpo de Cristo. Não um prédio. E é um corpo que alimenta cada membro e mantém vivo e forte. O crescimento quantitativo vai ser consequência disso. Desse relacionamento íntimo dos crentes com Deus, com seus irmãos, com Jesus. A consequência será o crescimento. Vamos voltar aqui para a nossa igreja. Em quantas pessoas você confia aqui? Em quantas? Aquela de confiar, assim, quase cegamente. Em quantas? Às vezes a gente não confia nem na esposa e no marido dessa maneira. É que o relacionamento com Deus tem que ser mais profundo do que o relacionamento marido e mulher. O relacionamento no corpo de Cristo tem que ser mais profundo que isso. E você tem que se relacionar com o seu cônjuge dessa maneira. Se ele também é crente em Jesus, o que nós estamos esperando para ter esse relacionamento tão profundo? Temos muitas barreiras para isso, irmãos. Muitas barreiras. A gente pode ter, né, uma boa programação, a frequência boa de pessoas na igreja, mas provavelmente só uma pequena parte desse grupo realmente aprendeu a confiar no irmão de maneira profunda. Então, quantas pessoas realmente fazem parte do corpo de Cristo que se reúne na Igreja Holiness da Liberdade? Bem menos do que essa quantidade aqui. Só que construir algo assim, irmãos, dá trabalho, leva tempo. Lembra de Efésios 4:3? Esforçando-vos diligentemente. Não, nós não lemos. Então vamos ler. Lembre que nós não lemos. Efésios 4:3. Façam todo o esforço
para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Em outra tradução diz, esforçando-vos diligentemente. Alguém sabe o que significa diligentemente? Toda palavra que termina em mente denota maneira. Maneira de fazer algo. Qualquer palavra na língua portuguesa que termine em mente é porque é um advérbio. É a maneira como você faz alguma coisa. Então, fazer de maneira diligente. Não é dirigente, é diligente. Uma letrinha só que faz a diferença. Diligente diligente é um adjetivo. É aquela pessoa que não desiste. Que continua. E que faz, e faz, e faz, e tenta, e não desiste nunca. Vocês têm que se esforçar dessa maneira. Então, irmãos, construir uma comunidade em que os relacionamentos são profundos, dá trabalho. Leva tempo. Dedicação e esforço contínuos. Não, eu vou tentar uma vez. Não, é o tempo todo. Essa é a ordem da palavra de Deus. A gente tem que investir tempo e esforço para desenvolver um vínculo sólido em Cristo, entre nós. Não existe outra maneira de construir uma comunidade de fé, irmãos, de relacionamento confiável. Não tem outra maneira. Senão a gente vai ser um clube religioso. Mas um clube. Só isso. Não é muito incomum a gente ouvir falar de algum líder famoso que, né, tem um ministério grande, com muitas pessoas que respeitam e tal, e que foi pego em algum pecado assim grave, né? O cara desviou dinheiro da igreja, ou o cara adulterou, ou coisas desse tipo, tá? Alguma queda moral ou espiritual. Irmãos, a gente fica chocado, né? Nossa, como que um cara pode cair? Mas, irmãos, na verdade, não é isso que deveria causar surpresa, porque nós somos pecadores. Um ministro do evangelho, pastor, cooperador, missionário, cai em pecado, ele é um pecador, um ser humano tanto quanto nós. O fato de ter um cargo ou uma função não significa que ele seja melhor. Agora, o problema é que onde estava a rede de apoio, de relacionamento, para impedir que esse ministro caísse? Não existe, não existia. O que acontece é que muitas vezes esse ministro se torna o todo-poderoso. Ninguém pode sequer questioná-lo. As pessoas olham, não vamos questionar, o cara é homem de Deus. Mas eu também sou homem de Deus, não sou tão famoso. Você é homem, mulher de Deus. Então o que choca é que, mas não tinha, ele não tinha pessoas com quem ele se relacionava profundamente? Não tinha. Isso é chocante. Preocupado tanto em fazer um ministério imenso, famoso, mas não é esse o objetivo de Deus, irmãos. Os relacionamentos sólidos e profundos protegem o trabalho ministerial, impedem que anos de esforço no ministério sejam destruídos por causa de um erro. Por quê? Quando o erro começa a ser cometido, a rede de apoio de relacionamento, irmão, você tá perigoso aí, vamos resolver? Sem apontar dedo, porque eu também estou sujeito, nós estamos sujeitos. Vamos abrir em João, capítulo 15. João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira. Jesus está declarando: vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Olha que interessante. O que é estar em Cristo? É ter relacionamento com Deus. Jesus está falando, se você não tiver relacionamento comigo, velho, você não faz nada. E
se você fizer alguma coisa, não vai valer nada. Se não tiver um relacionamento comigo, nada feito. É isso que Jesus está falando aqui. Quando nós estamos ligados à videira, já viram galhos de uma videira? Eles se entrelaçam. Estar ligado à videira significa estar nos relacionando entrelaçadamente. As nossas vidas têm que se entrelaçar. Mas nós falamos o contrário. Ninguém tem nada com a minha vida. Não se mete. Aí vai ficar mais difícil. Se eu não permitir que você é meu irmão, você é minha irmã, entrelace tua vida com a minha, então eu não quero fazer parte do corpo de Cristo. Ou não quero que você faça, ou alguma coisa do gênero. Finalmente. Perguntas. Quantos de nós aqui se interessa realmente um pelo outro? Além daquele, e aí, tudo bem? Que às vezes a gente nem quer resposta. Porque, e aí, tudo bem? Não, olha, não está tudo bem, aí você já foi embora, né? Eu já passei por isso. Mas, quantos aqui se interessam? Por quantos aqui você se interessa? Mas, não superficial, realmente. O bem-estar do outro. Quantos aqui? Na verdade, pessoal, você sabe o nome de todo mundo que está aqui. Se nem o nome eu sei, não me interessa saber. Não tem problema, olha, eu te vejo sempre, mas eu esqueci teu nome. Vamos lá, é um começo. É um começo. Jovens, quantos velhos como eu, você sabe o nome? Velhos como eu, ou até mais novos, quantos nomes de jovens você conhece? Irmãos, começa assim. A gente mal sabe o nome das pessoas. Entrelaçar a vida. Ah, Edson, você está delirando, você está viajando isso aí. Estamos tentando estabelecer esse tipo de relacionamento. Não é de um dia para a noite que eu vou me relacionar profundamente com 200. Claro que não. Creio que nem é isso que Deus queira. Mas se eu tiver pelo menos uma meia dúzia, e cada um, pelo menos uma meia dúzia, vamos criar um corpo vivo, saudável, que cuida um do outro. Eu tenho quem cuida de mim e eu também cuido de alguém. Além da minha família. Às vezes a gente não mal cuida da família. Lembrando que o mundo só vai nos reconhecer como discípulos se nós tivermos amor um pelo outro. Fora isso, nada feito. E eu queria terminar voltando lá à passagem de Filipenses 2, irmãos. Filipenses 2, de 1 a 4. Vamos terminar com essa passagem. Filipenses 2. Opa. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Vamos ficar por aqui. Vamos ler só esses dois. Viram quantas vezes a palavra um só, uma só, pensar a mesma coisa. Algumas traduções falam sejam unidos de alma. É um relacionamento muito profundo. Unidos de alma. União de alma. É muito profundo isso aqui. Uma só atitude, um só Espírito. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo dia de hoje. Pai, que desafio temos. Que desafio, Senhor Deus. Mas ao mesmo tempo nós sabemos que esse desafio, com motivação puramente humana, não será alcançado, não será vencido. Pelo teu Espírito Santo, Senhor, sobrenaturalmente nós podemos confiar que esse desafio, sim,
será vencido. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda esta parte do corpo de Cristo que se reúne aqui na Igreja da Liberdade. Pequena parte, Senhor, do teu corpo. Que nós possamos desenvolver essa comunidade, Senhor Deus, de amor e relacionamentos profundos, Senhor Deus. Para que as pessoas, o mundo veja que nós somos seus discípulos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém? Serginho.